presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou as propostas de Brasil e China para resolver a guerra com a Rússia. As críticas de Volodymyr Zelensky sobre o plano de paz foram feitas durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nesta quarta-feira. Para o presidente, qualquer proposta diferente da apresentada por ele em 2022 ignora a realidade e os próprios interesses dos ucranianos. Quando alguns propõem alternativas, isso não apenas ignora os interesses e o sofrimento dos ucranianos, que são os mais afetados pela guerra. Não apenas ignora a realidade, mas também dá a Putin um espaço político para continuar a guerra e pressionar o mundo a colocar mais nações sob controle. Quaisquer tentativas paralelas ou alternativas de buscar a paz são, na verdade, esforços para alcançar uma calmaria em vez de um fim para a guerra. Além de se mostrar contrário a outros planos de paz, Zelensky criticou China e Brasil especificamente e questionou qual seria o interesse dos países em não apoiar o texto ucraniano. Quando a dupla chino-brasileira tenta silenciar nossas vozes, quando alguém na Europa ou na África sugere algo alternativo a uma paz real e justa, surge a pergunta: qual é o verdadeiro interesse? O mundo já passou por guerras coloniais e conspirações de grandes potências às custas daquelas que são menores. Todos os países, incluindo China, Brasil, nações europeias, africanas e do Oriente Médio, entendem por que essas guerras devem ficar no passado. A proposta liderada por China e Brasil prevê 6 pontos para a guerra entre Ucrânia e Rússia: a desescalada do conflito por ambas as partes, uma conferência internacional de paz para promover o diálogo entre os envolvidos, aumento de assistência humanitária, não utilização de armas de destruição em massa, a rejeição de ataques a alvos nucleares e, por fim, garantir a estabilidade de cadeias industriais e de suprimentos de todo o mundo. Depois da fala de Zelensky, o presidente Lula afirmou que o líder ucraniano não está alcançando a paz e reforçou a necessidade do diálogo para o fim do conflito. Acho que ele só falou o óbvio, que ele tem que defender a soberania, é obrigação dele. Que ele tem que ser contra a ocupação territorial, é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos é chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. Quem vai comentar sobre as chances de haver uma solução diplomática para a guerra é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brostolin. Olá, Vitélio, uma boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. Vitélio, o que o Zelensky quis dizer quando ele diz que Brasil e China não vão conseguir aumentar o seu poder às custas dos ucranianos? Lembrando que essa tese, como o presidente Lula chama essa proposta, tinha sido apresentada lá no mês de maio. Zelensky já tinha se posicionado contra, mas agora ele foi mais enfático. Foi uma crítica dura ao Brasil? Renata, foi uma crítica realista. Essa não é uma proposta de paz. Todo mundo que estuda a história da guerra lembra de como o Reino Unido e a França entregaram a Tchecoslováquia para o Hitler, para apaziguar o Hitler, para não levá-lo a uma guerra. E aí o Hitler usou o território da Tchecoslováquia para invadir a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. O David Cameron, que é ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, afirmou que o Reino Unido não vai cometer o mesmo erro que o primeiro-ministro, na época do Hitler, o Chamberlain, cometeu. Ou seja, ninguém acredita que congelar as linhas desta guerra como elas estão hoje levará à paz. Se a Rússia fosse parar de invadir o território da Ucrânia, a Rússia teria parado em 2014, quando ocupou a Crimeia.
A Rússia não vai parar nas linhas atuais, isso seria uma pausa, que todo mundo, no mundo inteiro, afirma isso. Essa proposta que o Brasil apresentou junto com a China já foi rejeitada por 141 países na Assembleia Geral da ONU. Proposta muito parecida com essa, ou seja, esse apaziguamento, entregar território em busca de uma paz a qualquer preço, não é paz. Se a Ucrânia não estivesse se defendendo, nesse momento a Ucrânia nem existiria mais. E a questão é, ninguém está ameaçando a Rússia. O presidente falou que a Rússia e a Ucrânia continuarão existindo. Não, ninguém está ameaçando a Rússia. Se a Rússia retirar as tropas que estão na Ucrânia, a guerra acaba. Se a Ucrânia desistir e aceitar essa proposta do Brasil, a Ucrânia acaba. Ou seja, o mundo inteiro observa isso. A China tem interesses em Taiwan. Quais são os interesses do Brasil? Você fez essa pergunta, Renata. O Brasil quer se mostrar uma potência diplomática, mas o Brasil não tem potência militar suficiente para projetar poder desta forma. O que o Brasil faria se um outro país invadisse 20% do nosso território? A gente entregaria esse território pela paz a qualquer preço, porque nós queremos fazer paz? A proposta do presidente Lula não faz sentido. Ela vai ao amparo da Rússia, ele conversou com o Putin na semana passada, e vai de refém da China, que na verdade a autoria dessa proposta é da China, Renata. Professor, uma boa noite da minha parte. Em meio a essa situação que a gente já vive há anos, o presidente Volodymyr Zelensky segue batendo na tecla que não dá para ter nenhum tipo de acordo. Mas o que a gente olha para a guerra é que ela nem aumenta nem diminui, ela fica travada e sem nenhuma perspectiva de mudança, porque para vencer os russos precisaria de uma entrada em peso do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa, coisa que também ninguém quer entrar para justamente não transformar um conflito num conflito nuclear. Ou seja, a gente está num ponto que não se sabe para onde ir? Veja só, o Zelensky não é contra fazer acordo. A questão é que a Rússia não aceita que a Ucrânia tenha qualquer tipo de acordo de defesa. A Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia em 1994 e naquela ocasião a Rússia se comprometeu a defender a Ucrânia. Não só a Rússia, também a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, todos os 5 permanentes do Conselho de Segurança. Se a Ucrânia não tivesse entregado suas armas atômicas para a Rússia, a Ucrânia não teria sido invadida, muito menos em 2014, na Crimeia, e em 2022 novamente. A questão é que a Ucrânia não tem garantia de segurança. Ninguém espera que a guerra na Ucrânia vai acabar congelando as linhas de frente, Gustavo, porque a Rússia tem tropas na Transnistria, que é na Moldova, ali do lado da Ucrânia, desde a década de 90, tem tropas na Geórgia, na Ossétia do Sul e na Abchásia. Ou seja, o Putin já falou várias vezes que ele quer reconstruir o poder soviético. Ele quer reconstruir o poder que a Rússia tinha quando existia a União Soviética. Ele não vai parar com a sua plataforma imperialista. É porque nós temos 3 imperialismos aqui. Tem o imperialismo russo, que se projeta sobre a Ucrânia e os países bálticos. Tem o imperialismo americano, que também se projeta na região, e o imperialismo chinês, que se projeta no Mar do Sul da China e sobre Taiwan. Nós estamos discutindo aqui 3 grandes impérios. A questão não é qual império é bom ou mal, porque isso não se faz em relações internacionais. A questão é que tudo que o presidente Lula defendeu na Assembleia Geral da ONU, de defesa da Carta da ONU, de princípios do direito internacional, tudo isso Putin descumpriu. É uma guerra de agressão que mata o povo ucraniano e, neste momento, o Brasil toma uma posição. No ano passado, o Brasil aumentou em 6.000% a importação de óleo diesel russo. O Brasil, além de financiar o esforço de guerra russo, claramente toma uma posição que é favorável à Rússia, Gustavo. Professor, Zelensky também falou nesse discurso dele durante essa participação aí na ONU de que o agressor está dentro da entidade, no caso a Rússia, que faz parte ali do Conselho de Segurança. Ou seja, enquanto a Rússia também for um membro permanente ali do assento com poder de veto, nada do que for proposto ou de que for decidido vai passar, porque os russos vão vetar.
Isso é um descumprimento expresso da Carta da ONU. Um país envolvido em controvérsia internacional, em guerra, tem que se abster de votar. Isso está no artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. A Rússia não se abstém de votar. Quando ela invadiu a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022, no dia seguinte houve uma reunião do Conselho de Segurança. Dos 15 países, 11 votaram contra a Rússia, inclusive o Brasil. 3 se abstiveram. Só a Rússia votou a favor dela mesma. A resolução era para a Rússia se retirar incondicionalmente da Ucrânia. O Putin descumpre a Carta da ONU de todas as formas possíveis. No dia 15 de março de 2022, poucos dias depois de invadir a Ucrânia, a Corte Internacional de Justiça, que é a Corte da ONU, declarou que o Putin não tinha nenhuma evidência de um declarado genocídio no Donbass, que foi uma das desculpas dele para invadir a Ucrânia, e que ele deveria se retirar, e que mesmo que houvesse algum crime ali, a Rússia não poderia fazer justiça com as próprias mãos. A questão toda é essa, Renata. Nós estamos discutindo uma reforma na ONU quando os países não cumprem a Carta da ONU, nós estamos discutindo uma nova ordem mundial quando esses países que fazem parte da ordem mundial atual, que são Rússia e China, por exemplo, não se retiram do Conselho de Segurança da ONU. Esses países criticam a ONU, não participam. O Xi Jinping não foi à ONU, faz anos que ele não vai. E o Putin não pode ir porque tem um mandado de prisão do Tribunal Penal contra ele, porque ele sequestrou 16 mil crianças na Ucrânia. Então, criticam a ONU, não cumprem a Carta da ONU, querem uma nova ordem mundial que não dizem qual é. Enquanto isso, a guerra continua e inocentes vão sendo mortos na Ucrânia, Renata. Vitélio, você citou os 3 impérios envolvidos. Eu queria trazer à tona os Estados Unidos. A gente teve o discurso de Joe Biden. Joe Biden e o governo americano emprestam dinheiro, fazem financiamento, participam ao lado da Ucrânia no combate à Rússia, mas a gente está em vias de uma eleição. O presidente Donald Trump, que participa da eleição, ele sempre critica que democratas incluíram os Estados Unidos nessa guerra, falam que toda vez que Zelensky vem aos Estados Unidos leva mais 100 milhões para a Ucrânia. A mudança, uma possível mudança de poder, pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia, caso Donald Trump venha à Casa Branca, volte à Casa Branca? Pode sim. Quando Trump, pela primeira vez, criticou os países da OTAN porque só 3 investiam 2% do PIB em defesa, esses países ligaram o alerta vermelho. Hoje são 23 os que investem 2% em defesa. Um deles, a Polônia, investe 4% em defesa porque tem medo da expansão da Rússia. A Polônia ficou 4 anos sob domínio nazista e 5 décadas sob domínio da então União Soviética. A Polônia, no ano que vem, vai investir 5% em defesa e já declarou que se a Ucrânia cair, a Polônia vai para a guerra contra a Rússia. Agora, veja só como são as coisas, Gustavo. O presidente Lula, há poucos dias, fez uma declaração de que Deus queira que a Câmara se eleja nos Estados Unidos. Essa foi a declaração do presidente Lula. Mas o que o presidente Lula defende com essa proposta apresentada em coautoria com a China é exatamente a plataforma do presidente Trump, que é a retirada dos Estados Unidos, que é uma rendição da Ucrânia, porque na verdade a proposta do Brasil e da China é essa, uma capitulação da Ucrânia. Então veja, há uma contradição evidente aqui. Você desejar que a Câmara se eleja e publicamente na ONU defender exatamente a plataforma do candidato Trump, Gustavo. Professor Vitélio Brustolin, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Uma boa noite, até uma próxima. Prazer conversar com vocês, até logo.